a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão. E hoje estamos aqui para hablar sobre as minhas leituras de janeiro. Acabou que logo no primeiro mês de 2023 eu li um bocado de livros, mais precisamente eu li 4, ou então eu li 5, se a gente contar com a minha leitura do finalzinho de dezembro. E isso foi em parte porque eles eram livros curtos, enfim, independente de tudo isso, hoje estou aqui para falar sobre eles. E já aviso que 2 deles eu não tenho fisicamente, pois eu peguei emprestado e já devolvi, então eu vou começar falando pelos livros que eu tenho aqui. Número 1, Movimento 78, do Flávio Isaac. Esse foi um livro que eu recebi da Companhia das Letras, acho que em julho, agosto ou setembro do ano passado, e ele ficou na minha estante por um tempinho, até que eu finalmente peguei ele pra ler. Ele basicamente é um livro que brinca muito com a ideia de inteligência artificial e traz isso para um possível futuro cenário. Então a gente vai acompanhando o passar dos anos e a gente vai vendo como as IAs, as inteligências artificiais, vão evoluindo e afetando a vida dos personagens aqui dentro. E se você me conhece pessoalmente, talvez você saiba que eu sou um pouquinho noiada com essa parada de inteligência artificial. Então ler esse livro, de certo modo, foi um desafio para mim, porque se eu já era noiada, saí mais noiada ainda. Mas ainda assim foi uma leitura muito legal. Eu acho que foi um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Realmente me fez pensar e refletir sobre coisas que eu raramente paro para refletir sobre. E esse livro, ele é escrito de um modo que a gente acompanha as memórias de modo não linear. Então, de certo modo, ele é escrito como se fosse um banco de dados da IA, das inteligências artificiais. Então, a gente tem acesso a várias informações ao mesmo tempo e, como leitor, demora um pouquinho pra gente colocar elas mais ou menos numa ordem que faça sentido pra gente. Pelo menos pro cachorro aparentemente fez, porque ele latiu. Mas isso é justamente o bacana do livro, você ir montando aos poucos esse quadro complexo da história que o Flávio Isaac propõe aqui. E na história chega a ocorrer debates políticos entre a inteligência artificial e o Cubo, que é um dos personagens principais. E esses debates são simplesmente sensacionais, porque acabam sendo debates de altíssimo nível, assim, as coisas que são discutidas são muito relevantes e o diálogo entre um ser humano e uma inteligência artificial acaba sendo riquíssimo. Intercalado com esses capítulos do debate, tem capítulos sobre a saúde do Cubo, que a gente descobre que está cada vez mais precária e ao mesmo tempo ele nunca consegue encontrar um médico que diga exatamente para ele o que está acontecendo, ele sempre tem que ficar lidando com inteligências artificiais que agem como secretárias ou então como seres humanos que não podem revelar as informações. E então isso é bem angustiante e a gente fica tendo isso em contraponto com o debate no futuro. E por outro lado também tem a versão da esposa dele, que eu não lembro o nome agora, mas que apresenta uma outra visão interessante, uma visão de estar criando um filho no meio de todas essas mudanças tecnológicas e mudanças de vida mesmo que estão ocorrendo. Então foi uma leitura que eu gostei muito. Lá no Scoob, no Instagram, eu postei uma pequena resenha completa, mas eu super recomendo o Movimento 78. Eu acho que foi uma leitura que abriu meus olhos e que foi muito gostosa de ler. E claro, eu não podia deixar de falar sobre um capítulo sobre o jogo de Go, que é basicamente um equivalente asiático do xadrez, falando de modo bem redundante, mas é um capítulo super bem escrito, que um ser humano consegue finalmente vencer um jogo de Go contra uma inteligência artificial. E esse foi um grande feito porque foi a primeira e única vez que um ser humano conseguiu fazer isso. Esse capítulo ficou tão marcado pra mim que eu fiz questão de ler ele em voz alta pra uma pessoa próxima a mim, que gosta de jogar xadrez, porque eu fiquei, caraca, olha que coisa fascinante. Aí eu li o capítulo todo pra ele e ele ficou tipo, Mas eu tava muito animada e isso que importa. Gostei muito do capítulo, gostei muito do livro, recomendo. E a segunda leitura foi Olha-me Outra Vez, da Angélica Padovani. E se o primeiro livro que eu falei é organizado de modo a refletir um banco de dados da inteligência artificial, esse livro, ele reflete muito a fotografia. Porque o sentimento que eu fiquei foi que a gente estava lendo instantes. Então a gente lia o equivalente a um flash da vida das personagens, Rosa e Ana. Rosa acabou tendo uma filha durante a adolescência e não quis que a sua vida ficasse restrita a isso, porque ela nunca quis ser mãe e ser mãe não estava realmente deixando ela realizada como pessoa. Então acaba que ela abandona a filha e vai viver outra vida. Então a gente acompanha a história dela até mais ou menos a metade do livro, quando então a perspectiva muda e a gente passa a acompanhar a perspectiva da Ana, a filha dela. Eu até comentei isso com a autora, mas eu senti que tiveram momentos em que eu gostaria de ter me aprofundado mais naquelas partes importantes da vida das personagens,
Apesar de eu entender que justamente o modo de escrita refletia esses instantes fotográficos, eu fiquei com o desejo de me aprofundar mais sobre certos momentos importantes, como quando a Rosa conseguiu avançar no emprego, ou um pouquinho mais quando ela chegou na pensão, ou mesmo quando a Ana estava fazendo essa mudança de sair de casa para ir para São Paulo. Então eu achei que foi uma leitura bem interessante também e gostei de ter lido. Eu acho que tem questões e propostas interessantes dentro do livro e eu acho que se você gosta desse tema de maternidade e também um livro que brinque mais com a questão do feminismo, esse pode ser um bom livro para você. E livro número 3. Eu li o livro Enquanto Eu Olho o Cardápio, que nem eu mencionei anteriormente, é um livro que eu peguei emprestado e já devolvi, então imaginem o livro aqui. Enquanto Eu Olho o Cardápio é simplesmente a história de um homem de meia idade que acabou de sair de um divórcio e resolve se aventurar novamente no mundo do romance. E com um bom cinquentão contemporâneo, ele baixa o Tinder. E ele recebe dicas, né, dos amigos que já usam Tinder sobre como ser um galã do Tinder. E assim, o personagem principal, que é esse cara chamado Santa Rosa, ele é simplesmente um canalha, assim. O cara é muito babaca, o cara, ele é egoísta pra caramba, ele é machista em vários aspectos, ele é um canalha mesmo e ainda assim ele é divertido de ler. Eu adorei acompanhar a história dele. Eu achei muito divertido todos os encontros que ele teve e eu confesso que eu fiquei torcendo a cada momento pra que ele se ferrasse, porque realmente ele era um idiota. E achei uma leitura super divertida. Achei boa de passar o tempo e achei bem realista em vários aspectos, porque eu já conheci vários homens cinquentões assim e imagino que você também já tenha se deparado com pelo menos um deles ao longo da sua vida. E se você ainda não se deparou, você vai se deparar. Porque existem aqueles caras, aliás, não só de 50 anos, que acham que eles são o cara e que o mundo todo tá orbitando ao redor deles. E né, que nem o Santa Rosa aprendeu, nem sempre é o caso. E eu também achei o título do livro super bem pensado, combinou muito com a história e eu achei que a autora criou personagens muito cativantes. Aliás, isso é algo interessante da gente falar sobre a autora, porque eu li esse livro pouco depois de ler o Minha Vida, né, do Nelson Rodrigues / Susana Flegi. E enquanto Minha Vida é interessante porque ele quebra totalmente a persona do Nelson Rodrigues, a persona machista do Nelson Rodrigues, nesse caso nós temos aqui uma autora psicóloga escrevendo um personagem homem totalmente machista, mas que acaba se ferrando ao ponto em que ele vai percebendo os erros das suas próprias ações. Então isso foi muito interessante, ler isso pouco depois de ter lido Minha Vida, foi um contraste muito bacana e eu tô pensando e refletindo muito sobre essas sutilezas da escrita, referentes ao machismo e também ao feminismo. Então, eu gostei de ler, eu achei um livro muito divertido. Ele é um livro bom pra, se você tá querendo uma leitura leve, pra passar o tempo, dar umas risadas, então eu recomendo também. E o quarto livro que eu li foi o livro Não Nasci para Agradar, da Michelle Quack. Esse é um livro juvenil e é um livro que fala basicamente de uma menina de uns 16 anos que ela foi concorrer para ser a jornalista-chefe, ter o cargo-chefe, né, do jornal da escola. E ela era super qualificada, já trabalhava no jornal há um tempão, já ajudava a galera ali, e acaba que ela perde a eleição para um menino muito menos qualificado do que ela. E ela logo percebe que isso teve e muito a ver com o machismo dentro da escola. Então ela escreve um manifesto assim para desabafar, só que esse manifesto acaba sendo publicado no site do jornal. E aí toda a escola lê, fica sabendo, e começa um debate em toda a escola sobre o machismo. Então, meio que sem querer, ela vira uma grande voz pró-feminista da escola. E eu já ia falar sobre isso no Instagram, em alguns stories e tudo mais, mas foi uma leitura que me fez refletir muito sobre coisas que eu passei na escola, e quanto ao machismo e quanto ao feminismo. E depois eu cheguei à conclusão que talvez seja um livro que eu gostaria de ter lido enquanto eu estava no ensino fundamental. Eu acho que talvez ele já seja um livro um pouquinho bobinho, assim, para uns 16 anos, porque ele trata os assuntos de um modo ainda um pouco raso, mas eu acho que é um livro que é bem legal para você ler e eu recomendar que suas filhas ou crianças perto de você leiam com uns 13, 14 anos. Acho que ele começa a apresentar questões muito importantes e ainda assim mantém o tema leve. Ao mesmo tempo, o casal principal do livro tem uma química muito fofinha de ler, gostei de acompanhar também. Então, essa foi outra leitura que eu gostei. Em janeiro tiveram várias leituras que eu achei que me fizeram bem no geral. E, aliás, não sei se você percebeu, essa foi a primeira das leituras que não foi brasileira. Então, estamos bem brasileiras agora. E o quinto e último livro que eu li, que eu não sei se eu falo aqui ou se eu deixo para outro vídeo, foi Bright, da Jessica Jung.
que, se você não sabe, é a ex-membro do Girls' Generation. E eu já fiz uma resenha aqui do primeiro livro dela, Shine. E esse segundo livro, posso dizer que foi decepcionante, porque ao mesmo tempo que é o livro que claramente ela realmente queria escrever desde o início, que é o livro que ela finalmente toca nesse assunto, né, do 30 de setembro, que é a data que ela foi expulsa, e fala sobre essa questão de expulsão dela do grupo, é um livro que, honestamente, qualquer fã poderia ter escrito, porque o livro não apresenta nada de novo. E é um livro que deixa a personagem principal, a Rachel, só parecer cada vez mais autocentrada, porque lendo, sendo fã ou não, você percebe claramente que aquele... Ai, fiquei rouca. Você percebe claramente que aquele é apenas um ponto de vista da história e que a personagem não consegue se dar conta disso, e pelo visto, nem a autora. Mas o que mais me decepcionou, na verdade, não foi isso. O que me decepcionou foi que, comparado ao primeiro livro, no qual ela trouxe informações realmente interessantes sobre o mundo do K-pop, informações que pessoas de fora não conseguiriam saber, como, por exemplo, sobre a vida dos trainees e sobre o machismo dentro da indústria, nesse livro ela deixou tudo isso de lado, deu um pulo enorme na vida dos personagens, então todo o desenvolvimento dos personagens foi deixado de lado, as relações que eles tinham construído não importavam mais, e esse segundo livro, o Bright, se tornou apenas um romance bobo, digno de fanfic, e que, sobre a relevância que ela tinha para trazer como alguém que já passou desse mundo, já passou não, que é alguém que vive nesse mundo, que já venceu imensas coisas, ela não trouxe nada de novo pro debate. Então, é isso. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Me conta aí o que você andou lendo nesse mês, ou então, se você não andou lendo nada, comenta aqui também. Me fala por que você acha que isso aconteceu. Talvez eu possa tentar te ajudar. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!